Olá, olá! Eu sou Amanda Carvalho, sou psicóloga clínica, eu atuo na área clínica há 7 anos e quero te contar um pouquinho sobre mim, sobre quem eu sou, como é que começou a psicologia na minha vida. Desde aos 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria ser psicóloga. Ele até assustou, meu Deus, de onde essa menina tirou que quer ser psicóloga aos 16 anos? E ele me fez uma pergunta: filha, você sabe o que faz um psicólogo? Falei, pai, eu já pesquisei. Eu sei sim, eu sei que ele ajuda pessoas e é isso que eu quero fazer. Eu quero ter o conhecimento científico para entender, para me entender e para entender as pessoas e ajudá-las dentro daquilo que eu consegui. E ele ficou encucado com aquilo, ficou com aquele negócio na cabeça, tudo bem, vai passar, né? Só que nunca passou. Eu tomei a decisão aos 16 anos de ser psicóloga e segui firme nessa decisão, nunca quis fazer outro curso, nunca quis pensar sobre outra possibilidade na minha vida, na minha área profissional, de como é que eu iria exercer a minha profissão, de como é que eu iria trabalhar, do que eu iria fazer na minha vida adulta. E eu entrei na faculdade aos 18 anos, porém aconteceu tanta coisa na minha vida que eu não consegui finalizar no tempo esperado. Eu tive um filho no meio do caminho, eu mudei de cidade por conta do casamento e desse filho. E as coisas não deram certo como eu imaginava, como eu esperava. Voltei para Goiânia, continuei fazendo esse curso já com essa criança pequena. E tudo foi atropelando, né? Tudo foi ficando difícil porque tinha filho, tinha casa, tinha casamento para administrar. E mesmo assim, eu tinha tomado uma decisão de ser psicóloga e era irrevogável essa decisão. Principalmente depois que eu tive o meu filho Miguel, meu filho mais velho, que hoje tem 11 anos. Por quê? Porque eu entendi que era a partir dali que era com aquilo que eu iria trabalhar, até mesmo para criar esse meu filho, certo? E uma vida de muito desequilíbrio, muitas coisas aconteceram, um casamento difícil, muito conturbado, de idas e voltas, muito desequilíbrio da minha parte em relação a como lidar com esse casamento, com todas essas questões, porque tinha o sonho da psicologia, queria psicologia, porém havia tantas outras coisas no meio desse caminho, foram tantas coisas acontecendo. Aos 21 anos eu perdi minha mãe faleceu num acidente de carro, e aí entrou aquele luto, né? Aquela parte muito dolorosa da vida, em que a gente vai lidando da forma que consegue lidar. E era muito imatura, era muito nova, já estava fazendo a faculdade, depois disso estava nesse relacionamento, porém de uma forma muito desequilibrada, e dentro disso veio o meu filho Miguel, veio a gestação, uma gestação difícil, complicada, até por conta das alterações de humor, dos estresses. Eu sou uma pessoa hoje que conquistei o equilíbrio árduo, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque ele veio de experiências árduas. Então, de um nervosismo extremo, uma reatividade extrema, sempre fui muito reativa no sentido de como eu reagia diante das situações, como eu reagia diante daquilo que não estava correto, que não estava certo para mim. Eu era muito reativa e muito nervosa. Eu nunca fui de ficar muito chorando ou de ficar pelos cantos, pelo contrário, eu era muito reativa. E assim foi causando os maiores desequilíbrios que eu pude viver, desde a minha parte afetiva, de um relacionamento, a minha parte familiar, eu abalava muito a estrutura dessa família, claro que não sozinha, o casal ele é um conjunto, né? Quando uma parte não colabora, a outra não colabora e a coisa vai ficando complicada. Um desequilíbrio também com uma criança, até por imaturidade, pelo um estado emocional muito complicado, então a parte familiar também ficava bem delicada. A parte espiritual totalmente abandonada no meio do caos. A questão profissional ainda em construção, mas frustrada, muito magoada, porque eu não tinha conseguido alcançar o meu objetivo, né, que eu tinha definido aos 16 anos que eu queria ser psicóloga. Então eu não tinha conseguido alcançar esse objetivo.
E sempre tive uma dor muito grande pelas mulheres e me questionava por que a mulher tem que passar por tais situações? Por que a mulher tem que ceder em tais situações? Por que a mulher que tem que sofrer com isso? Enfim, sempre com muitos questionamentos em relação ao que a mulher tinha que passar, fosse dentro do casamento, dentro da área profissional, a área familiar também. Sempre questionei muito a minha mãe a respeito do papel dela dentro do lar, como esposa, como mãe. E ficavam, mãe, você não vai cuidar de você, mãe, você precisa fazer as coisas por você. E para ela, na cabeça dela, ela já estava fazendo, né? Porque ela estava em casa cuidando da gente. E isso foi uma dor muito grande, até mesmo quando ela faleceu. E nesse desequilíbrio todo, ainda tomei a decisão, vou terminar essa faculdade, vou terminar a psicologia e emendei ali, fui estudar, cuidar de tudo, mesmo dentro desse desequilíbrio. E quando meu filho, o Miguel, tinha 2 anos e 3 meses, veio o divórcio, veio a separação. Porque já vinha de um relacionamento com muitas conturbações. E quando chegou aos 2 anos e meio do Miguel, 2 anos e 3 meses do Miguel, nós separamos. Aí a coisa ficou feia mesmo. Por quê? Porque era só eu e o Miguel, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar do Miguel, tive que colocar o Miguel na escolinha com 2 anos e pouco, e Miguel adoecia, sem parar o Miguel adoecia. E eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia fazer as coisas, e tudo isso trazia um estado emocional muito alterado, uma reatividade muito grande, um nervosismo muito grande, uma dor profunda de que eu não queria viver daquela forma, de que eu não gostaria, não era nada daquilo que eu tracei para mim, não era nada daquilo que eu pensei que eu tinha que viver, que eu queria viver, e acabava ficando explodindo a minha dor, as minhas reações emocionais sempre muito exageradas em relação às áreas da minha vida, todas elas. Aí automaticamente vem um comprometimento financeiro, porque entra no desequilíbrio, né? Os pilares estão desequilibrados, então o financeiro também desequilibra, e foi assim, ladeira abaixo. Com tudo isso, com todas essas situações, muitas vezes eu levava o Miguel doente, com febre, para a faculdade, para terminar o curso, para conseguir cumprir com as minhas atividades ali curriculares, né? Contei com muita ajuda, contei com pessoas muito especiais que me ajudaram bastante para conseguir chegar à formação. E foi dentro da formação, a partir do momento que eu consegui olhar para a psicologia, compreender um pouco mais sobre a psicologia e aos trancos e barrancos consegui formar, veio o diploma e aí veio o trabalho. E comecei a atuar imediatamente. Eu me lembro que a minha formatura foi no final de semana, acho que foi numa quinta ou sexta-feira, mas eu já tinha assinado o contrato com a clínica de que eu iria pegar o diploma e já iria na segunda-feira começar a trabalhar, a atuar como psicóloga mesmo. Com muita coragem e medo misturado. A coragem, ela empurrava esse medo. Porque medo a gente tem. O medo do novo, ele é normal, ele é comum, a gente sente mesmo. Ele vem com tudo. Mas veio a coragem na frente, a necessidade também, principalmente por conta de olhar para aquilo e falar, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu vou criar o meu filho. E principalmente, eu gosto, é o que eu quero, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. E comecei a trabalhar imediatamente. E meu filho adoecia demais, por conta do estado emocional dele. E principalmente como o meu estado emocional refletia na vida do meu filho. Diante desse desequilíbrio que eu estava, que eu vivia, isso refletia automaticamente no estado emocional dele, que causava, foram tantas bronquites, renites, sinusite, chegou a pneumonia, várias vezes internamos ali por crise de bronquite, por pneumonia, e no olho do furacão, no meio disso tudo, eu falei assim, meu Deus, como é que eu posso sair disso?
e comecei a trabalhar com esse desejo imenso de sair daquela situação, de ter uma vida mais equilibrada, de conseguir realmente alcançar paz, felicidade, aquele desejo profundo de ter paz. Principalmente, eu queria ter paz, porque a minha mente, ela não me dava paz. Muitas vezes, se não havia o conflito, eu estava com tanta dor, era tão latente para mim, que eu buscava esse conflito de forma inconsciente. Às vezes a situação com o pai do meu filho estava tudo bem, mas eu queria causar uma situação de forma inconsciente, porque eu precisava de alguma forma expressar a minha dor. A dor que eu sentia pelo divórcio, a dor por estar criando esse filho sozinha, a dor de estar de madrugada no hospital com meu filho e sentindo muito a falta desse pai, a necessidade da colaboração, mas como foi um divórcio muito complicado, na época não era possível. Nesses primeiros 2 anos foram bem conturbados, então não era possível esses encontros, a não ser quando ele vinha, né? Pegava Miguel, levava, mas Miguel muito doente durante esse período. E eu trabalhando, atendendo pessoas, atendendo crianças, ajudando crianças a lidar com as coisas que o meu filho tinha que lidar. E isso me ensinava, todos os dias me ensinava um pouquinho. Todos os dias eu olhava para aquela criança que eu estava cuidando e lembrava do meu filho. E lembrava que eu precisava dar mais atenção, cuidar mais, olhar com aquele olhar que eu olhava para aquelas crianças. Na minha parte profissional, eu precisava olhar para a minha parte pessoal com aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho em que eu olhava para cada paciente que entrava no consultório. E foi formatando, o consultório ele foi se formatando com mulheres, muitas mulheres que traziam a dor que eu passei, a dor daquilo que eu sentia, a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor de criar o filho sozinha, a dor de lidar com tudo aquilo, do filho doente. E quanto mais eu precisava raciocinar dentro da psicologia, dentro de uma base científica, sobre o que aquelas mulheres estavam sentindo, pensando, fazendo da vida delas, mais eu raciocinava diante da minha. E não havia nenhum momento em que eu fazia uma devolutiva para uma mulher uma dessas mulheres que entrava no consultório com um problema desses, que eu não lembrava da minha vida, do que eu estava passando, do que estava acontecendo comigo. Então eu aplicava tudo aquilo que eu precisava raciocinar de forma clínica, de forma científica mesmo, dessa base psicológica, eu aplicava e comecei a ir aplicando na minha vida pessoal, tanto para mim, na minha vida como mulher, na minha vida afetiva, na minha vida profissional, quanto com o meu filho. E as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Quando eu comecei a equilibrar cada parte da minha vida, é como se fosse curando, né? Tinham tantas feridas em cada um desses pilares, cada uma fração dessa da vida, que cada vez que eu precisava curar alguém, eu curava um pedacinho em mim. Cada vez que eu precisava ajudar alguém, eu ajudava a mim a compreender o meu processo, a compreender as minhas dores. E às vezes a psicologia, a psicóloga, ela já sabe de tudo, já sabe como lidar. Não sabe. Nós sabemos dentro de uma base científica. Nós aprendemos sobre as doenças, sobre as somatizações, sobre tudo isso, mas nós vamos aprendendo e aplicando em nossa vida no início. Fazemos o estágio na faculdade e só que ele tem a supervisão, ele tem o professor que consegue interpretar dentro da experiência dele e nos ajudar a interpretar a questão do paciente. Agora, quando nós estamos só a gente ali no processo clínico, nós vamos aprendendo e aplicando na nossa vida, na nossa existência. E eu sempre tive uma questão da coerência. Eu precisava ser coerente na minha cabeça. Se eu atendia uma criança, se eu podia cuidar daquela criança, se eu tinha paciência com aquela criança, por que eu não tinha com o meu filho? Então eu começava esse questionamento dia após dia. E principalmente dessas mulheres. Se essas mulheres passavam por essas dores que eu também passava e eu conseguia trazer um raciocínio clínico de forma com que elas saíam
das situações, eu também fui conseguindo sair das minhas dores, das minhas situações, e fui entendendo que a vida ela tem os pilares, vários pilares, é como um prédio. O prédio não tem os pilares dos quais precisa sustentar ali toda aquela estrutura, assim somos nós. E foi onde eu entendi que nós temos os nossos pilares. E que se eles não estiverem alinhados, se eles não estiverem com uma carga dividida, nós desabamos. Por exemplo, se a minha parte profissional ela tá 100% carregada, mas a minha parte afetiva tá 20%, a minha parte familiar tá 30%, a minha saúde tá em 10%, vai desabar. Não tem como sustentar. Muitas vezes a pessoa ela tem muito sucesso profissional, e isso aconteceu com várias mulheres que eu atendi. Elas tinham muito sucesso profissional, mas a vida afetiva, principalmente a afetiva e a pessoal, estavam muito abaladas. E aí foi onde eu comecei a raciocinar para entender, gente, olha só, se por mais que essas mulheres elas têm dinheiro, elas trabalham, são profissionais excelentes, são referências dentro do trabalho delas, da parte profissional, mas estão muitas vezes vivendo em relacionamentos abusivos, vivendo relações fracassadas, ou com os filhos doentes, ou com aquela dor que eu também carregava de lidar com a questão da separação, do filho doente, onde afeta automaticamente a parte física, porque nós somos as somatizações, né? Aquilo que não tá bem na nossa cabeça não tá bem em lugar nenhum. E por mais que às vezes a gente engane, nós vamos enganando a nós para lidar com a parte profissional, para lidar com a parte pessoal, para lidar com a família, chega um momento em que a cabeça diz, eu não aguento mais. E aí é onde começam as somatizações, começam as doenças, começam as dores, começam a depressão, a ansiedade, a angústia e tudo aquilo que vem chegando com essa parte da saúde física mesmo. Ela é afetada automaticamente quando na cabeça nós não estamos bem. Eu me lembro que eu tinha gripes constantes, gripe uma atrás da outra. Era dor nos rins, era às vezes infecções urinárias. Então tudo isso era meu corpo dizendo, juntamente com o corpo do meu filho, dizendo, tá uma bagunça isso aqui. E com os atendimentos, com a experiência clínica, eu fui conseguindo raciocinar em como lidar e ajudar aquelas mulheres e também fui aplicando na minha vida, na minha experiência. Como que aquilo foi sendo refletido em mim. E aí foi onde eu percebi esses pilares. E entendi que não bastava só eu trabalhar. Porque eu fui trabalhar e eu queria trabalhar o dia todo, eu queria trabalhar o tempo inteiro por conta da parte financeira, para estabilizar a minha parte financeira. Mas eu passei a ter outro problema. Eu tinha que trabalhar o dia todo, mas o meu filho ficava na escola integral de 7 da manhã às 6:30 da noite. O que aconteceu? O meu filho adoecia. O meu filho teve problemas sérios com a questão dos esfíncteres, com a questão do, às vezes, não conseguir segurar o xixi, não conseguir segurar o cocô ali. Por quê? Porque ele também estava gritando, olha mãe, eu preciso de atenção. Eu já tenho aqui, na maioria do tempo, 90% do tempo sou eu e você. Se você não está aqui, eu me sinto sozinha, eu me sinto sem ninguém, eu me sinto abandonado, rejeitado, os mesmos sentimentos que eu tinha no momento da separação, no momento do rompimento ali. E tudo isso foi acontecendo e eu entendi, tá, ok, a parte financeira a gente equilibra trabalhando. Mas o meu filho começou a passar muito mal na escola. De repente, eu tinha que desmarcar uma série de pacientes porque me ligavam da escola, olha Amanda, Miguel tá com isso, tá com aquilo, tá com dor de cabeça, era constante. Tá com dor de cabeça, tá bravo demais porque ele ficava muito nervoso, que era um reflexo do meu desequilíbrio, muitas vezes em ficar muito nervosa com ele. Até que chegou o ponto em que ele começou a ter conflitos graves com os colegas. De, às vezes, ter uma agressão, se irritar bastante, brigar com os professores. Eu falei, tá errado, essa criança precisa de mim. Não é justo eu passar 8, 9 horas trabalhando, cuidando de várias outras crianças e o meu filho dessa forma. Falei, então eu preciso equilibrar isso.
Eu preciso equilibrar a minha parte profissional com cuidar do meu filho. E assim eu fiz. Fui buscando, não consegui de imediato tirar do integral, mas sempre que podia, corria lá, buscava ele, buscava mais cedo, levava para um lanchinho, filho, vamos, estamos aqui, a mamãe tá aqui. Às vezes saía mais cedo da clínica, pacientes marcavam, já ia na escola, buscava e fui começando a equilibrar essa parte. Mas também tinha um desejo muito profundo de me relacionar, de ter um relacionamento saudável, de ter um relacionamento feliz e que tivesse um pouco mais de paz. E com esse decorrer da vida que eu fui conseguindo equilibrar algumas coisas, eu também conheci o meu atual esposo, que foi um relacionamento completamente diferente daquilo que eu estava acostumada. Foi um relacionamento de reciprocidade, um relacionamento com essa troca afetiva maior, que trouxe também, proporcionou mais um equilíbrio, o equilíbrio da parte familiar. Foi quando eu consegui ir equilibrando aqui a parte profissional, a parte afetiva, a parte familiar. A saúde vai estabilizando. Quando nós vamos estabilizando emocionalmente, o reflexo da saúde é automático. Presta atenção, se você está feliz, você está vibrando na alegria, se as coisas estão dando certo para você, se você tem paz, você adoece? Pois é, a gente não adoece quando nós estamos bem, quando nós estamos vibrando ali naquela frequência da alegria, de sermos mais positivos, de sermos mais melhores para nós. E aí isso vem numa primeira parte, que é a pessoal. Em como nós lidamos com nós mesmos. Eu não lidava bem. Eu olhava para mim, eu me sentia fracassada. Eu me sentia diminuída. Eu me sentia envergonhada pela toda a situação que eu estava passando, me sentia envergonhada perante o meu pai, perante até a minha mãe que já tinha falecido, perante as minhas irmãs, perante a sociedade em si. Eu me sentia como se um caminhão me atropelasse, como se eu não fosse digna de viver algo bom, de viver algo feliz. Até que eu fui equilibrando essas partes, equilibrando as minhas emoções. Porque para equilibrar a Amanda, o pilar da Amanda pessoal, ela precisava saber lidar com ela mesma. Porque toda vez que eu me condenava, toda vez que eu me julgava, que eu me colocava ali, eu costumo até dizer que eu pegava um chicote e começava a me bater, me diminuindo, me menosprezando, me colocando abaixo dos outros, abaixo da minha família que fosse, mas quanto mais eu fazia isso, pior eu me sentia e pior ficavam as situações na minha vida e mais desequilíbrio, mais chateação, mais raiva, mais explosões. Era um somatório de tristezas, de raiva. Por quê? Se a gente não equilibra as emoções, nós não equilibramos os pilares da vida. Esses pilares que são fundamentais, que é o reflexo de tudo que nós vivemos, de tudo que eu vivi, tudo que eu vivia, era um reflexo de como eu lidava com as minhas reações emocionais. O pensamento disparava: você é um fracasso, você não merece. Tá vendo o que acontece com a sua vida? Olha para o seu filho. A minha mente disparava todos os gatilhos. E quanto mais ela fazia isso, pior eu me sentia comigo. E quanto pior eu me sentia comigo, mais as minhas emoções se atrapalhavam, mais intensidade vinham os pensamentos e mais eu me sabotava. Me sabotava como profissional, como mãe, como tudo, como em todas as áreas. A minha saúde ficava abalada, sempre abalada. Então, essas emoções, esses momentos que foram passando, foram momentos muito difíceis. Porém, foram momentos que me ensinaram. E ensinaram tanto que quanto mais dor eu sentia, mais eu buscava entender por quê. O que está acontecendo? Como é que eu saio disso? Era uma pergunta que eu me fazia todo santo dia. Como é que eu saio disso? E aí é onde entrou a experiência com outras mulheres, o forçar a minha mente a raciocinar a respeito da vida
daquelas experiências que eu vi aquelas mulheres passando. Porque de início eu achava que se eu tivesse o sucesso financeiro ou sucesso profissional, tudo ia ficar bem. Não, é só eu dar certo aqui na minha profissão, que eu vou ganhar dinheiro, eu vou estabilizar e tá tudo certo. Foi um engano tremendo. Porque mesmo estando equilibrado, quando chega o equilíbrio financeiro, as outras coisas não sumiam. As outras coisas não me deixavam em paz. O meu pensamento continuava a me sabotar. E aí eu entendi, peraí, então não é só isso aqui. Eu tô bem, tô indo bem profissionalmente, mas o meu filho tá passando mal lá na escola. E aí buscava o filho, vamos equilibrar essa parte. Aí conheci o meu atual esposo, vamos equilibrar essa parte aqui também, né? Que é a parte a familiar. Vamos equilibrar. Automaticamente a saúde ela vai equilibrando. A parte espiritual, o que é a parte espiritual? Não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver. A parte espiritual é a parte das nossas crenças, é aquilo que nós acreditamos. Que de alguma forma nós passamos a acreditar perante, por exemplo, a fé, perante tudo aquilo que foi passado por nossos pais, pela igreja, por independente de onde tenha vindo. São as crenças, daquilo que nós nos tornamos através das crenças, da espiritualidade que nós vamos adquirindo. Tô olhando a minha colinha aqui para ver se eu não esqueci nenhum pilar, certo? Então, essa parte pessoal, essa parte profissional, a familiar, a espiritual, a física e a afetiva, isso tudo forma a nossa base. E na minha história, na minha vida, eu só entendi como que eu poderia ter equilíbrio em todas essas áreas, quando eu entendi que eu precisava gerenciar as minhas emoções. Enquanto eu não fizesse isso, enquanto eu não fiz isso, as coisas não equilibraram, as coisas não andaram. E não é só uma parte. Não adianta dedicar como eu me enganei diante disso. De que eu precisava só fazer aquilo, é só trabalhar, é só ganhar dinheiro, é só ter um relacionamento. É só eu me cuidar fisicamente. Não é. É só eu dedicar a minha espiritualidade. Não é. Tudo isso são partes, são fragmentos daquilo que nós somos constituídos. Nós somos constituídos assim como um prédio gigante de bases, de estruturas, de bases que nos seguram. E essa base, ela tá aqui, dentro da nossa cabeça, que gera sentimentos, que gera pensamentos, que gera emoções, e que se isso não for gerenciado, em algum momento ele desestabiliza e derruba essa estrutura que somos nós. E devido à alta demanda de mulheres no consultório, que trazia a minha história, que trazia essa Amanda, esse desejo profundo de curar aquelas mulheres, porque no fim das contas eu queria era me curar. De tanta vontade de curar aquelas mulheres, eu fui me curando. De tanta vontade que as coisas dessem certo, se equilibrassem, conseguissem lidar com as questões delas, que vivessem relacionamentos bons, positivos, que saíssem de relacionamentos abusivos, que conseguissem trazer a atenção suficiente para os seus filhos. Eu fui trazendo e projetando e colocando, implantando isso na minha vida, na minha existência e definindo o quanto é necessário e importante o equilibrar, o gerenciar as emoções para equilibrar todos os pilares da vida. Ou nós corremos o risco de desabar a qualquer momento. E quando a gente desaba tudo junto. Ah, mas a minha parte profissional tá excelente. Desaba o resto para você ver se você tem condições de trabalhar. Não tem. A gente não tem. Por várias vezes eu chegava no consultório, eu não tinha condições de trabalhar. Por várias vezes eu desmarcava, por não ter condições emocionais de atender. E isso me causava outros problemas.
mas tudo foi partindo de um gerenciamento. Gerencie essas emoções. Aprenda a lidar com você, Amanda. Aprenda a lidar com o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. E nesse tanto pensar dentro dessa base científica, dessa base psicológica, desses anos ali na faculdade, do estágio e no estágio da vida, que foi fundamental. Muitas vezes eu penso assim, meu Deus, eu já passei por isso tudo. Sim, eu já passei. Mas eu passei e eu fiz esse caminho, não foi à toa. Eu fiz esse caminho para que hoje eu pudesse mostrar, falar sobre esse caminho e poder transformar a vida de mulheres, assim como eu transformei a minha vida, de transformar a realidade dessas mulheres através do gerenciamento dessas emoções em busca desse equilíbrio, assim como eu consegui fazer com a minha vida. Então existia uma Amanda desequilibrada, nervosa, estressada, reativa, da qual bagunçava todo o processo de vida e todos os pilares, até chegar com muita dor e um processo de construção, até chegar nessa Amanda, que hoje consegue equilibrar esses pilares, que hoje consegue dizer que tenho paz, hoje eu consigo ter paz. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas. Problemas temos todos os dias, problemas chegam para mim todos os dias. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 3 meses, de 1 ano e 6 meses, me desculpa. E esse filho, ele chegou ali na pandemia, né? Ele nasceu no finalzinho da pandemia. E essa criança virou a minha vida do avesso. Meu Deus, por que, Amanda? Porque ele nasceu também com algumas questões, nasceu com refluxo, nasceu um pouquinho antes do tempo. E isso foi gerando, e novamente veio aquela Amanda lá de trás. Meu Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu preciso trabalhar. E aí, calma. É só você gerenciar as suas emoções, equilibrar os seus pilares, dedicar um pouquinho de tempo para cada coisa que você vai conseguir. E assim e assim tem sido feito, e assim vem equilibrando, vem ficando equilibrada todas essas áreas. Fácil? De jeito nenhum. Não existe o caminho fácil. Existe o caminho em que você decide ser uma nova pessoa, em que você decide gerenciar aquilo que você pensa, aquilo que você sente e decide se equilibrar para viver aquela vida com paz, com alegria, com positividade. A gente é positivo o tempo inteiro? De jeito nenhum. E se uma pessoa é positiva o tempo inteiro, tá errado, tem alguma coisa errada. Ninguém consegue ser positivo o tempo inteiro, mas você consegue gerenciar aquilo que chega, o pensamento que vem, a emoção que vem, o sentimento que aflora. E a partir do momento que você consegue olhar para ele e falar, eu já sei lidar contigo. Assim como quando o meu pequenininho nasceu. Ele acordava 5, 8 vezes durante a noite. E aquilo, quando a gente não dorme e no outro dia tem toda uma rotina, isso vai levando a um estado mental muito conturbado. E aí foi quando eu falei, eu já sei lidar com isso. Vamos fazer assim, 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 não precisa desse sofrimento todo. Vamos acolher, vamos fazer o que precisar ser feito. E gerenciar essa Amanda. Amanda, acalma. Você não precisa reagir com reatividade. Você pode se acalmar. Porque quando você se acalma, a criança se acalma. Então, quando a gente entende, já sabe como é que funciona, nós fazemos, eu já sei como lidar com isso. Emoçãozinha que chegou aí, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer assim, 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 e resolver a situação. E passar por ela em paz. Tá bom? Tô te contando um pouquinho da minha história. Um pouquinho de quem é essa Amanda aqui, essa psicóloga, que tomou a decisão de vir aqui e de ajudar o máximo de mulheres que eu conseguir ajudar, para que saiam dessa dor, dessa profunda dor que um dia eu vivi, que um dia eu estive lá. Certo? Então essa sou eu, essa é a Amanda Carvalho, psicóloga clínica.